Deputado Danilo Forte, o senhor que é do PMDB, como é que o senhor viu como é que o senhor analisa essas exonerações do prefeito Roberto Cláudio? Um momento inoportuno, acho que talvez pela preocupação com o sucesso, com os números, com os indicadores das pesquisas do candidato do PMDB e talvez numa resposta que a sociedade não gosta de rancor a um novo momento que o Estado do Ceará está construindo na política, ou talvez em função do próprio temperamento intempestivo, principalmente do secretário de Saúde do Estado do Ceará, ex-governador Ciro Gomes, que tem demonstrado aquilo que ele já é. Já tropeçou na língua várias vezes, né? Inclusive perdeu uma oportunidade importante para o Estado do Ceará de se estabilizar como uma liderança nacional. Foi um deputado medíocre. Hoje, se a obra da transposição de São Francisco não conseguiu ser realizada, é porque quando foi ministro, licitou sem sequer ter projetos, e tanto é que a obra ficou paralisada aí quase 2, 3 anos. E agora, como coordenador de campanha, demonstra uma inabilidade muito grande, criando ódio, tentando dividir, tentando criar um tumulto no processo eleitoral, o que lhe é peculiar da sua personalidade e do seu estilo. Eu acho que o Roberto Cláudio embarcou numa canoa furada, até porque precisa governar para todos os fortalezenses. Fortaleza precisa recuperar a sua infraestrutura, a sua melhoria, a sua mobilidade urbana, e realmente, num quadro como esse, essa disputa, essa briga, esse rancor, esse ódio, não fortalece as relações, pelo contrário, cria divisões que não é a prefeitura de Fortaleza que está em jogo, é a eleição estadual e a eleição federal. E o instrumento, né, o uso da prefeitura como máquina partidária tem que ser denunciado. O Ministério Público tem que estar atento a isso, né, não só com relação a essa questão, mas inclusive o grande pirô de corrupção que se transformou o Palácio da Abolição. Lá tem uma coordenação política que chama prefeitos, que coage prefeitos, que oprime prefeitos, que oprime lideranças políticas em troca de cargos e verbas, exatamente tentando manipular a opinião pública cearense. Mas o povo do Ceará é altivo, o povo do Ceará sempre respondeu positivamente às questões políticas e de novo vai demonstrar o seu sentimento de mudança, de liberdade que nós precisamos fazer. Nós cansamos desse projeto de arrogância que foi instalado no estado do Ceará e agora está perpassando exatamente para a administração municipal. Quer dizer que está havendo retaliação? Com certeza, né? O quadro que a gente percebe é claro, né? Exatamente uma retaliação, uma postura política. Isso é uma postura fascista. Nós não podemos reprimir a liberdade das pessoas, nós não podemos reprimir o desejo e o direito que as pessoas têm de serem livres para fazer opções políticas em cima de projetos políticos de uma forma coercitiva, de uma forma humilhante, de uma forma violenta, como está sendo feito aqui no estado do Ceará. Você dizer para um prefeito que só vai liberar remédio para aquele município, se o prefeito votar no candidato oficial, você dizer para um prefeito que só vai fazer o calçamento ou a pavimentação da cidade, se o prefeito votar no candidato do governo, isso é lamentável. Isso não é o Brasil de hoje, isso é uma quebra do Pacto Federativo. Isso é uma forma fascista de se administrar, que é o que o Ciro Gomes e o Cid Gomes estão representando nesse momento. A prova disso, deputado? Todos os prefeitos do Ceará têm colocado por diversas vezes esse problema. E o que está atraindo exatamente esses prefeitos para a candidatura do senador Eurício Oliveira é exatamente o diálogo, né? É uma relação de interação, né, entre as pessoas e o candidato. Por quê? Porque todo mundo cansou de ser maltratado, ser humilhado, e o Ceará não merece esse tratamento que está sendo dado na política. Isso não serve de exemplo para ninguém. Qual é a expectativa do senhor para essa nova convocação agora no início de agosto? Eu vou com uma missão. A minha missão é exatamente fortalecer os municípios. Eu acho que, eu tenho dito e tenho repetido, que as pessoas moram nos municípios. E por isso os investimentos precisam ser nos municípios. Cada vez mais as demandas são municipais. E o estado do Ceará agora está, inclusive, passando por um colapso de abastecimento d'água. Hoje nós já temos mais de 20 municípios que não têm água potável na torneira. Tejuçoca, Canindé, Paramoti, né, Irauçuba, são municípios que hoje a população já está vivendo um verdadeiro caos. E a gente precisa exatamente responder a isso. Isso é que precisa ser feito na política. Não a política da luta desesperada para se manter no poder, mas a luta para resolver os problemas da população. E são nos municípios que as pessoas vivem. E para isso os municípios precisam de mais recursos.
O governo atual, o governo da presidenta Dilma, retirou dos municípios brasileiros, nos últimos 5 anos, mais de 70 bilhões de reais. E a gente precisa recompor exatamente essa base orçamentária para que esses prefeitos possam fazer os investimentos. O aumento de 2% do Fundo de Participação do município significa já de imediato 7,36 bilhões de reais. E a gente precisa exatamente alocar esses recursos para que possa dar uma sobrevida, para que possa oxigenar, para que possa melhorar os orçamentos municipais e com isso os prefeitos poderem corresponder ao mínimo necessário, porque como o governo não fez as obras do Parque da Estiagem, como a interligação de bacia do Ceará ainda não é deficitária e como a transposição foi atrasada, exatamente porque foi licitada sem projeto, nós agora temos que buscar alternativa. E os prefeitos estão desesperados para cavar poço e não tem recurso para cavar poço nas prefeituras porque não tem dinheiro. Então nós vamos lutar para ter esse aumento dos 2% para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aumentar os investimentos dos municípios, principalmente numa prioridade num momento triste como esse, em que as pessoas podem ter comida em casa e não tem água para cozinhar.